chegamos agora num nível importantíssimo, né? Todos são, mas relacionamento é um nível que sempre ocupa a nossa atenção. Ou porque a gente tem uma relação, ou porque a gente não tem. E porque nós somos seres sociais. Nós aprendemos na nossa relação com o outro. E aqui nós temos itens, né, representados pelas plantas que são vitais na qualidade das nossas relações. Então, começando por Imbê, que é o filodendron, então é aquela planta que fica em cima das árvores e solta a raiz aérea, neste caso, em busca de água e conectado com a água do rio. A água do rio Indaiá, uma água que a cada microlésimo de segundo não é mais a mesma, e é como a vida. Nós nos condicionamos em ritmos, mas a vida a cada segundo não é mais a mesma. E Imbê faz com que nós estejamos conectados com aquilo que eu chamo de o trono interno. No nosso Hara, no nosso segundo chakra, que é o ponto do nosso infinito interno, né? que é representado por Buda, né? Pela barriga de Buda, né? Ela é grande porque ela representa o infinito. Então, nesse ponto do segundo chakra, que é o ponto do nosso corpo emocional, é um vórtex desse corpo, nós temos, metaforicamente, um trono interno. É uma cadeira que só a nós pertence. E é muito curioso que quando a gente encontra a nossa 35ª alma gêmea, né? Finalmente conheci, e eu tenho certeza que essa é minha alma gêmea mesmo, né? Nas nossas relações, nós somos muito cinéticos, né? Nós somos produtores de Hollywood, né? Nesses nossos encontros. O que acontece? Muitas vezes, tudo que a gente quer é centrar no trono interno do outro, ou fazer com que aquele objeto, né, que se torna o sujeito dos nossos desejos, a gente quer que essa pessoa se encaixe dentro de nós de alguma maneira. A gente soca a pessoa, espreme a pessoa, achata a pessoa, né? Nós nos tornamos produtores de filmes de Hollywood, projetando na pessoa tudo aquilo que a gente gostaria que ela fosse. E provavelmente o mesmo acontece com a gente simultaneamente. Então quando eu falo sobre a preemência de estarmos sentados nesse trono interno, é a capacidade que, a partir desse ponto de observação, a gente passa a olhar o outro como ele é, sem projetar os nossos desejos. Imbê traz essa questão da gente estar sentado dentro de nós, trazendo o observador, sem a projeção no outro do nosso desejo, né? Então, traz essa possibilidade de poder escutar, assim como equilibrar o nosso poder de falar e de escutar. Uma outra característica é o trabalho sobre a questão da ansiedade. Então, Imbê dissolve a ansiedade e faz com que, inclusive, seja excelente tanto para a síndrome de pânico como para a insônia, porque faz com que se saia de um mental excessivo e se acomode num equilíbrio com o sentimento.
Kundaline é uma bromélia que inclusive assim, quando você olha ela na natureza, ela parece a coluna vertebral, assim como ela parece uma serpente ereta. É uma bromélia que demora muito tempo para morrer. Então quando ela é um botão e aí ela se torna uma flor vertical, ela demora 1 ano, isso depois dela ser flor por 2 anos, ela demora 1 ano, que ela deita assim a ponta dela, 1 ano, mais 1 ano e 1 ano. Então, de 3 a 4 anos é o processo. Então, isso significa que ela é extremamente resistente à vida. Para ela se dobrar, para ela se entregar ao processo da transição, né? Ela é o oposto. Então, essa força de vida que ela traz, que é representada, inclusive, por nossa coluna vertebral. Né? Nossa coluna, ela faz parte de um esqueleto que precisa estar em ordem para a nossa jornada, né? Então, ela representa no sistema o esqueleto emocional. Né? Então, toda a estrutura emocional que, em equilíbrio, traz a comunhão interna de nossas dificuldades. Então, quando a gente trabalha com a Kundalini, nós entramos em comunhão, em equilíbrio entre ação e percepção. Ação e percepção. Eu tenho uma passagem muito, muito querida, assim, quando eu conheci essa flor pela primeira vez, é uma bromélia. E é importante a gente entender que as bromélias não são parasitas e as bromélias são fundamentais na época das secas, porque elas são reservatórios de água para os bichinhos, né? Então, foi o início da década de 2000, né? Na realidade do milênio, né? E eu comecei a atender nessa época a população local de Cunha. E o que é muito interessante é que pessoas extremamente complexas em sua fisiologia psíquica e pessoas simples, que estão muito ligadas ao ritmo da Terra, são muito semelhantes na questão psicossomática, na questão da somatização. Então, toda essa população da montanha, ela não tem problemas com depressão, mas elas têm dores. Elas têm dores nas costas, dores nas pernas. E como eu sou muito empática, atendendo a população local e atendendo com a minha maletinha do Instituto Araretama, eu fui sentindo durante o dia todas as dores de cada uma das histórias que me contavam. Então, no final do dia, eu era um saco de dor. Né? Eu levantei e eu falei, gente, eu não posso ir para minha casa. Eu preciso dar uma andada na natureza para poder descarregar, reciclar todas essas histórias na terra mesmo, né? Posso chegar em casa com um saco de dor e a gente é responsável também pela forma como a gente entra dentro de casa em relação aos outros, né? Então eu resolvi andar no pasto e fui para um lugar chamado o País das Fadas, que é uma terra linda, onde sempre acontecem eventos muito especiais. E eu estava carregando dentro do meu coração muita tristeza
relembrando as histórias de cada um. O menininho que tinha medo de chegar em casa porque o pai bebia e batia nele. Então, eu deitei, né, deitei no chão, na terra, e com o coração apertado, apertado de tristeza, comecei a chorar compulsivamente, sem conseguir parar. Então, assim, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e eu chorando, liberando mesmo toda aquela tristeza. E eu ali, estatelada no chão, percebendo o movimento de um cavalo que vinha de longe, de um outro pasto. Ele vinha caminhando na minha direção e eu chorando compulsivamente. De repente o cavalo estava assim, olhando profundamente dentro dos meus olhos. Foi até as minhas mãos que estavam estendidas, né? E eu realmente sem reação nenhuma, só chorando. O cavalo foi focinhando a palma da minha mão até eu parar de chorar. Ele voltou a olhar profundamente dentro dos meus olhos, se certificando que eu tinha parado de chorar e que toda a tristeza tinha ido embora. Ele virou e foi embora. E eu me senti absolutamente assim, abençoada por aquele cavalo, nesse processo de comunhão que ele teve comigo. E eu levantei nesse momento, né, sentindo assim, mesmo assim, pós-milagre, né, pós esse contato tão bonito e profundo. E vou retornando para casa, eu me deparei a primeira vez com essa bromélia. Então, sem dúvida nenhuma que provavelmente eu já encontrei essa planta diversas vezes, mas quando a planta se apresenta como sendo um portal inteligente da natureza, é diferente do que simplesmente caminhar na floresta e perceber uma bela flor. E ali ela se apresentou e naquele momento ela me ensinou a abrir todos os pontos da coluna para descarregar o excesso de conteúdos que estavam ali. Então, Kundalini é uma essência que trabalha essa comunhão, que possibilita. Então, assim, não é que a gente agora vai tomar uma gota e magicamente a gente entra em comunhão com o planeta, né? Sem dúvida nenhuma que o potencial está presente, mas isso muitas vezes toca por labirintos internos que precisam ser limpos e compreendidos. Esses conteúdos afloram, nós transformamos eles, nós limpamos esses conteúdos e o processo de comunhão, ele acontece. Moara, Moara quer dizer paz em Tupi-Guarani. Moara é uma essência vibracional de um líquen. Então, assim, aqui é muito importante entender quem são esses líquens. Que ser é esse na natureza, né? Tão pequenininho, às vezes que passa tão desapercebido, né, aos nossos olhos. Então, os líquens são os seres mais antigos
que habitam a crosta da Terra. Então a Terra primeiro era uma bola incandescente que, à medida em que foi esfriando, aconteceu um casamento na natureza entre as algas habitantes do mar e os fungos habitantes da terra. Então, olha que relação de comunicação fantástica e de criatividade e criação. Uma alga resolve casar com um fungo e o fungo resolve casar com a alga. Eles entregam entre si aquilo que eles têm para que o outro possa sobreviver. E não só contentes com essa troca, eles criam o terceiro elemento, que é o líquen. Então, eles trazem o processo da vida a partir de uma divina trindade, né? Alga, fungo, produção e criação do líquen. E o líquen, ele é um mestre na natureza para nossas relações sociais, porque nós somos muito primários na construção das nossas relações, porque nós dominamos muito o outro, né? Nós limitamos, nós castramos. Então, quando a Moara entra dentro do sistema e dentro do nível relacionamento, ela vem contribuir para a criação de uma relação amorosa baseado no respeito e baseada nas ondas de amor que saem de mim para o outro, e com isso eu posso emanar para o ambiente aquilo que eu preciso para o meu desenvolvimento. Então, Moara trabalha muito a questão do amor incondicional. Não é uma condição. Eu não faço isso para você se você fizer isso para mim, mas eu faço isso para você porque isso brota de mim como ondas de luz e transparências, né? Onde o sentimento amoroso é um pilar da inteligência do amor como estrutura de uma inteligência cósmica. Em relação à essência Moara, eu gosto de contar a forma como eu fui para a floresta na primeira vez em que a essência foi produzida. Foi a primeira vez, e a partir de então, né, o Zaque não esteve mais presente na feitura, e eu fui sozinha para a floresta. Então eu cheguei na Fazenda Capricórnio e eu parei assim na estradinha de entrada e pensei comigo, né? Olha, eu tô entrando sozinha dessa vez. E assim, é como se eu ouvisse um riso da floresta inteira, assim, quá, 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 quá. Ela tá dizendo que ela tá entrando sozinha. Ela jamais estará sozinha na floresta. E foi uma tomada de consciência, né? Porque foi assim, era uma observação que emergia e ao mesmo tempo uma consciência, né, do quanto que aquela floresta é uma grande família, né, e uma grande família conhecida. E aí eu já tinha sido sinalizada pela própria Moara, por este líquen, que seria a próxima essência a ser feita quando eu sair da floresta, tendo terminado a feitura da Piatã. Eu estava me sentindo uma árvore enorme. Eu saí da floresta como se eu fosse uma grande árvore caminhando. E quando eu saí de um dos portais para a entrada na Água Grande,
meu foco de atenção foi para um ser, um líquen, né? Um serzinho no caule de um cacaueiro, mas assim, de uma árvore enorme. Eu me tornei um serzinho ajoelhado na frente daquele líquen. E foi assim que o líquen se apresentou como sendo a próxima essência, e houve um intervalo de tempo entre essa apresentação e a feitura da essência. Foi um intervalo de 3 meses que eu viajei para a Europa, trazendo no meu coração já o contato, já o imprint do líquen. E eu fui convidada a passar um dia num hospital de defeituosos físicos na Bélgica, na fronteira da Bélgica com a Holanda, que foi uma experiência que me comoveu muito, porque eu jamais imaginaria haver seres com deformações físicas tão grandes como eu encontrei naquele hospital. E eu adentrei o hospital sob a energia desse líquen, sob a energia da Moara. E durante todo o processo da minha presença, eu fiz vários contatos de healing, de cura, com imposição de mãos, com esta qualidade. E depois eu recebi cartas de agradecimento de doentes desse hospital dizendo que se sentiram muito melhor. Então, eu devo a esse primeiro contato com o líquen essa possibilidade. Vivi questões bastante fortes também na sequência desse hospital. Eu estava hospedada na casa de uma aluna e passei o fim de semana na casa dela, e o marido dela trabalhava durante o dia, só chegava de noite, e ele chegou no final da tarde, né? E ela me apresentou para ele e pediu para que ele me levasse para conhecer o consultório dela, que era na parte superior, era um sobrado, né? E eu fui com ele, toda feliz, ele contando sobre a vida dele, falando sobre o trabalho da mulher, e a gente entrou no consultório e continuamos conversando. E naquela época, eu além de enxergar algumas coisas no outro, eu também era muito linguaruda. Hoje eu restringo isso num processo de um cliente que entra no consultório pedindo uma sessão, né? E conversando com ele, eu de repente vi cenas acontecendo, como um filme, né? Ao lado dele. E de repente eu vi um homem com uma granada na mão, e eu reproduzindo tudo aquilo que eu via. E de repente eu vi uma mulher loira gritando, e essa mulher gritava muito, e eu dizia assim, meu Deus, essa mulher grita muito, essa mulher está sendo assassinada. Quem está assassinando essa mulher? E de repente eu olho para os olhos daquele homem que está na minha frente, e ele tinha matado aquela mulher. Eu apenas estava de frente uma pessoa contratada, um mercenário do governo holandês. E nesse momento, que matar mais um tanto faz, né? Mais um, menos um, né? Mas naquele momento eu não pensei mais um e menos um. Eu entrei num campo absolutamente regido pela compaixão e regido por um total não julgamento. Desse ponto, eu senti dentro do quarto daquele consultório a presença
de uma cor laser verde, né, que é a cor desse líquen, regendo todo o diálogo a partir de então. Ele me contou sobre o trabalho, ele me contou sobre a luta interna que ele trava, sobre qual a solução para a vida dele, a partir do momento em que ele é um profissional institucionalizado, né? E toda essa questão, né, de lidar com a vida e com a morte. Conversamos muito e dei dicas para ele, que a saída dele como uma pessoa encarnada só poderia ser o trabalho social, né, ele poder ajudar a comunidade de alguma maneira. E foi interessante que na hora que eu fui dormir, eu olhei a chave, né, da porta do quarto, e eu tinha tanta confiança na energia do amor que eu sentia, que eu disse, nada vai acontecer comigo. Eu não preciso trancar a porta do meu quarto, porque essa é uma energia capaz de dissolver todos os antagonismos, todos os perigos e todos os medos. E isso fala muito, muito da virtude da essência Moara. No momento em que, assim, eu ouço aquela gargalhada da floresta, né, e sinto aquela família maravilhosa das plantas comigo, eu fui colhendo moaras que depois eu devolvi, né, para suas árvores. E enquanto a essência mãe ia sendo produzida, eu fui sendo guiada a conectar com um desejo profundo de alma, né, que eu sentia naquele momento. E eu fui emanando esse desejo, e esse desejo era poder falar com Thamaya, né? Thamaya eu conheci na Holanda, quando eu lancei o sistema lá. E às vezes era tão difícil de falar com ele, e uma amizade tão maravilhosa se estabeleceu, porque só Deus sabe onde é que ele poderia estar, né? Em qualquer parte do planeta. Então, eu fui emanando ondas que eu gostaria que elas encontrassem ele, porque eu queria muito ouvir a voz dele de novo, né? E assim eu fui emanando os meus desejos profundos de alma. No final da tarde eu colhi a essência mãe, e quando eu me dei conta que faltavam algumas coisas, né? Faltava funil, então eu tive que voltar para casa para depois retornar à fazenda. Então, quando eu cheguei em casa, eu fui subindo a escada. Na época a gente ainda recebia fax, né? Que é quase jurássico já. Então, tinha uma ligação e parecia um fax querendo entrar, e eu corri porque um papel meio que embolou. Quando eu pego o telefone, é o Thamaya. E aí eu falo para ele, Thamaya, você não acredita, eu estava na floresta e toda a orientação era que eu estivesse conectando com o desejo de alma, e meu desejo era falar com você, e você me liga, né? E eu ouço a sua voz. Então é uma confirmação, né? Como um ciclo que se conclui mesmo, né? Então conseguimos falar um monte, aí eu voltei para a floresta toda saltitante, feliz, né? E devolvi os líquens para suas respectivas casas, né? E porque isso é uma questão tão importante, né? Eu acredito e eu gosto muito de trabalhar com a área vibracional de cura, porque eu sei que eu não preciso sacrificar a planta, e através desse sacrifício eu produzi uma essência que pode ajudar alguém a se sentir melhor. Eu posso, através da vida, criar vida. Eu não preciso, através da morte, criar vida.
através do sacrifício. Então isso é uma característica, é uma marca registrada do sistema Araretama, né? Produzir vida a partir do respeito à vida. Ainda em relação ao Moara, né, nas semanas seguintes eu fui no Instituto Botânico, humildemente levando uma moarinha na mão para a bióloga me dizer cientificamente, né, o nome científico e tudo. E eu cheguei com o líquen na mão, assim como uma criança, né, e a bióloga disse assim para mim: como é que você reparou nisso? Ninguém repara nessas coisinhas na natureza, né? E aí eu cheguei para ela e falei assim: nossa, essa coisinha, se eu tiver que um dia descrever o que é Deus, eu diria que Deus é um líquen, ou então que ele é muito próximo a um líquen, porque essa capacidade, né, desse casamento entre dois seres tão distintos, criando um terceiro elemento, é um fractal de uma inteligência divina. Tem mais uma questão na Moara que é interessante, porque ela ajuda a abrir o campo dentro da energia do amor, né? Então, dentro da linguagem filosófica, da linguagem mágica, é muito importante trabalharmos com a formação do campo energético. E Moara ajuda baseada na energia do afeto, do amor. Quarta essência do nível relacionamento é Suri. Suri, que significa estrela, é uma flor nova para os botânicos. Ela é uma mutação na natureza. Então, os botânicos, eles conhecem a estrutura da flor, o núcleo da flor, mas sem essas pétalas compridas que especificamente a Suri tem. Ela é uma flor belíssima que forma uma toceira que lembra muito a formação das constelações no céu. Então, o que é interessante é que a Suri me remeteu a uma história que eu lembro que no meu primeiro ano escolar, na aula de ciências, nós aprendemos sobre a diferença entre os astros que têm luz própria e os astros que não têm luz própria. Então, eu lembro no meu caderninho, né, escrito assim à mão: astros são corpos celestes que brilham no espaço. Os astros são divididos entre estrelas e cometas, planetas e satélites. Estrelas e cometas têm luz própria. Planetas e satélites dependem da luz de um outro astro com luz própria. Então,
Nesse processo terapêutico, né, na minha jornada de vida, passando por tantas culturas, tantos países, tantas pessoas, eu pude observar que o ser humano, ele depende da luz de uma estrela que está fora, ela está fora de nós, que é o Sol. Então, essa relação de autoridade que nós temos com o Sol, porque nós dependemos da sua luz e da sua consequente energia, nós projetamos nas nossas relações. Então, também metaforicamente, eu percebo que nós temos uma jornada de evolução que é de uma condição de não termos luz própria para uma condição de nos tornarmos um astro com luz própria. E o que significa a luz nesse caso? Significa a consciência desperta, que é o awareness, né, na língua inglesa. Então, nós vivemos num planeta que depende da luz do Sol. Estamos aqui numa jornada de evolução, acordando, acendendo em nós a chama da fé, mas não da fé religiosa, mas a fé na vida, a fé que traz a esperança de um aprimoramento constante, né, como uma espiral de evolução. Estamos aqui para nos tornarmos estrelas e, a partir do nosso processo autêntico como estrelas, geradores de luz, geradores de consciência, geradores do conhecimento, sábias criaturas, nós nos entrelaçamos com outros astros de luz própria, formando constelações, que são geometrias que, consequentemente, são inteligências cósmicas. Então, daqui nasce a questão também das 3 ecologias. Então, eu estou aqui dependendo de uma autoridade para me tornar uma autoridade, mas não uma autoridade que domina, mas uma autoridade que tem condições de, empaticamente e num processo de responsabilidade, onde responsabilidade aqui não é o peso das tarefas que eu tenho que realizar, mas é a habilidade que eu possuo de responder à vida adequadamente. Na minha mochilinha de viagem, eu tenho os instrumentos para responder às situações. E isso é a verdadeira responsabilidade, num processo de refinamento da alma. Então, no momento em que eu busco esse aprimoramento diário, eu passo da posição da autoridade dependente que eu tenho de fora para uma consciência gerada de dentro. Eu alimento e ajudo aqueles que também estão nesse processo de evolução, onde eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor, não há uma posição de dominação, mas é uma posição de troca. Isso é a primeira ecologia. Na segunda, são as relações sociais, que também são refinadas. Então, ao invés de eu projetar no outro, simplesmente o meu desejo, o outro não está aqui para me servir, mas para que possamos construir uma complexidade de relação rica. Com isso, a gente doa para a sociedade um nível de presença, que é um nível de presença baseado em excelência. Claro que é um processo de aprimoramento constante. Então, eu não estou dizendo para a gente chegar num modelo de perfeição, mas para a gente buscar esse refinamento.
E isso é a Mata Atlântica. Isso é a mensagem da Mata Atlântica para a humanidade. É nesse ponto que nós estamos falhando como espécie. É nesse ponto que nós estamos nos tornando um vírus no planeta, comendo os recursos sem nos conscientizarmos de que cada pensamento, cada emanação, cada sentimento que a gente tem, cada ação nossa tem um reflexo. Então, quando eu trago a mensagem dessa floresta, é porque a contribuição para a espécie humana é exatamente a construção de um tapete de vida não baseado em relações dominantes, mas numa relação de colaboração verdadeira. E só a partir dessa colaboração é possível construir uma nova cultura e que a gente possa ir para um novo estágio. Isso significa construir como humanidade uma geometria, porque isso é um desenho, é uma geometria, é uma inteligência. O aprimoramento é uma inteligência cósmica. No momento em que essa geometria ela ancorar através de nossas ações individuais e coletivas, é possível ancorar novos conhecimentos, novas formas de sabedoria dentro da egrégora da inteligência do amor, que é uma inteligência cósmica. Agora, como inteligência, nós também podemos tanto escolher esse caminho, como escolher o caminho de outras inteligências. Eu não sou fundamentalista. Eu não estou aqui dizendo que se nós não seguirmos esse caminho, nós seremos uma espécie em extinção. Eu não tenho essa autoridade, mas eu sinto como um ser humano que é muito importante que esse processo ele se inicie dentro de cada um de nós. E esse é um caminho que eu vejo como uma possível solução para a humanidade. E é por isso que eu pesquiso essa maravilhosa floresta, porque ela me ensina a cada dia esse caminho que é o casamento entre a humildade e o amor. Então a Suri, que vem trazer essa geometria das constelações, assim como ela lembra muito, né, o formato daquilo que a gente chama de estrela, né? Porque é o nosso ponto de vista sobre o universo, né? Então, nós projetamos as formas de acordo com as formas pensamento que estão dentro das nossas concepções criadas. Mas a Suri trabalha muito a nossa verdade, a nossa autenticidade. Quando nós temos essa luz própria, né? E nos tornamos estrelas e líderes do nosso processo, que abre para a questão da autogestão. É tempo de estarmos criando a nossa vida sobre uma fundação da autogestão. Eu ser capaz de autogerir meus processos, transformar as lideranças no mundo corporativo, inclusive político, social, comunitário, ao invés das lideranças de dominação, da construção da complexidade em cima da colaboração. E Suri abre para todas essas questões. Então é uma essência maravilhosa para trabalhar a verdade, a autenticidade, a luz interna, nos tornarmos estrelas, líderes de um processo de autogestão para trabalhos em grupo, para ser trabalhados dentro das corporações. Uma outra característica importantíssima dessa nova flor para os botânicos é a semelhança na assinatura da flor com os neurônios. Então ela lembra muito a plasticidade cerebral,
Então, ela na natureza, o desenho dela, a manifestação da sua forma, tem uma ressonância quando nós observamos o cérebro numa fotografia de um cérebro em sinapse. Então, ela tem uma ressonância absolutamente perfeita com o cérebro. O que é importante compreender na questão da autogestão não é para que a gente se torne pessoas absolutamente independentes e sem precisar do outro. O importante é compreender que existe uma diferença entre trocar autenticidades, né? Ajudar o outro a trazer ele para si mesmo, a ele descobrir seus talentos, suas paixões, a melhor direção da sua vida, ou eu dominar esse processo. Então, o que é importante, e por isso que eu remeto à inteligência social biológica das plantas na Mata Atlântica, porque elas constroem esse tapete de colaboração a partir da autenticidade de cada uma das plantas. Uma não precisa se tornar outra para construir esse tapete. Eu não preciso dominar você para que a gente possa colaborar. Então, se eu tenho consciência dos meus talentos, eu ajudo você a trazer o melhor de você para fora, no momento em que a gente colaborar, a gente vai enriquecer esse processo, né? Então, como nós trazemos por milhares, bilhões de anos, né? Ou se a gente falar em humanidade, 100 mil anos, porque nós somos uma espécie extremamente jovem no planeta. Então, quando a gente olha para o Sol, porque a gente traz isso instintivamente, né? Há um ser fora de nós que é mais forte do que nós, do qual nós dependemos. E nós construímos instintivamente as nossas relações sociais a partir dessa relação de autoridade. Então, quando eu falo numa nova cultura planetária, que eu não estou aqui para determinar quanto tempo e em quanto tempo isso vai acontecer, mas eu me sinto aqui como alguém semeando a terra. E isso também a própria Mata Atlântica sempre me ensinou. Primeiro, que eu não preciso sacrificar a minha vida, eu não preciso fazer uma vida de sacrifício. E a humanidade não precisa existir sobre o sacrifício de alguém. Então, nós podemos construir uma cultura que não seja uma cultura de sacrifício, que não seja uma cultura de dominação, que seja uma cultura de construção e colaboração, que nós temos um exemplo dessa floresta. Então, quando eu olho a Suri, né, eu olho esse campo potencial que é de irmos de estrelas construindo constelações, e as constelações sendo comunidades de colaboração. É um modelo colaborativo de existência.